Olá, gente. Oi. Oi, Dani. Oi, Sara. Oi, gente. Puxa, que rápido. Oi, Ana. Oi, Josi. Bem-vindos. Vamos aguardar só um pouquinho, tá? Para mais pessoas entrarem. Só uns minutinhos. Não vamos tomar muito tempo de vocês que chegaram já cedo, tá? Oi, Vivi. Olá. Bem-vindos, gente. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão confiando. Oi. Oi, Rodrigo. Que bom que vocês estão confiando no meu trabalho. Vamos começar já? Eu vou começar só me apresentando. Meu nome é Natalice. Alguns de vocês talvez nunca tenham me visto. Aqui ao vivo nunca, né? Porque eu nunca fiz uma live antes, essa é a minha primeira. Por isso eu quero pedir a paciência de vocês também, caso aconteça alguma coisa aí. Mas é um prazer estar aqui. Eu vou responder as perguntas que vocês colocaram lá no direct, né? Na caixinha que eu abri. E também as perguntas do meu post. Hoje, a princípio, eu vou responder essas perguntas, tá? No futuro a gente faz... Oi, meu marido. Oi, Lídia, lá de Jaraguá do Sul, minha terra. Então, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram e no futuro a gente faz uma live mais aberta, né? Não sei quanto tempo que a gente vai levar nessa live, porque como é a primeira vez eu não tenho muito planejado, né? Tenho aqui as respostas para vocês, mas não sei quanto tempo que a gente vai demorar aí. Então, eu espero que consiga... Olá. Olá, Camila. Espero que eu consiga responder de forma clara para vocês. Se não estiver claro, por favor, me digam, tá? Me façam as perguntas aí que eu vou tentar, na medida do possível, ficar de olho para conseguir responder vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou responder essas perguntas que estão aqui. Se der tempo, no final do vídeo, eu vou fazer um exercício breve com vocês, tá? É um exercício que tem relação com as duas últimas perguntas que foram feitas, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Oi, Luciana. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer. Vamos para a primeira pergunta aqui. Eu não vou identificar as pessoas, porque algumas fizeram perguntas lá no inbox, na caixinha, né? E talvez pode ser perguntas que queriam que fossem anônimas, né? Então eu não vou dizer quem perguntou. Mas quem perguntou vai saber. Vamos lá. Gostaria de saber mais porque crianças ficam autistas. Eu tenho aqui as minhas folhinhas como cola das perguntas. Então, essa não é uma resposta fixa que eu posso dizer que é absolutamente por isso ou por aquilo, mas baseado nas obras de Bert e em constelações já realizadas, o que foi observado como, em alguns casos, na maioria dos casos, como um padrão. No sistema familiar de assassinatos. Então, a criança pega para si, ela maximiza em si as dores do sistema familiar de coisas não vistas, principalmente se houve um assassinato na minha família. Voltou? Oi? Oi, gente, desculpa aí que pausou por causa da qualidade aqui da internet, eu acredito. Mas vamos continuar. Então, toda a dor do sistema familiar que não foi visto, que as pessoas não... Porque geralmente um assassinato é algo que as pessoas abafam, não querem mais pensar, porque é muita dor mesmo, é muito dolorido para pensar nisso. Então, o que aconteceu lá atrás, às vezes com trisavós, bisavós, avós, se isso aconteceu, ficou como um tabu na família e também como um segredo. E aquilo não foi realizado, não foi às vezes feito um luto como deveria, aquela pessoa já não é mais comentado sobre ela, vira-se uma vergonha. Então, tudo que fica lá meio que coberto, alguém vai mostrar aqui na frente no seu próprio corpo. Então, nós podemos, observado também, além do autismo, a bipolaridade, a esquizofrenia, também tem, na maioria, como eu disse, não leve como um diagnóstico, mas na maioria das constelações feitas foram observadas. O bipolar, ora ele está como inocente, ora está como culpado.
né? Ora ele tem um comportamento mais down, ora mais agitado. Então tem uma ligação com o assassino e com o assassinado. E eu não estou falando, eu repito, como caso absoluto, na maioria dos casos, tá? Então é preciso olhar com muito amor para essas crianças e não olhar com pena para elas, porque elas estão a serviço de uma cura muito grande. Aprender o que elas estão trazendo, aprender com o que elas estão trazendo, com as situações, se desenvolver, porque elas precisam muito desse olhar com amor. A partir do momento que você olha, você acolhe essa criança, se dedica a ela, que ela está a serviço dessa cura, você acaba também auxiliando na cura do teu próprio sistema familiar como um todo, tá? A não excluir essas crianças também. O que pode reverberar alguns desses efeitos é a dificuldade na fala. Até crianças que não têm esse diagnóstico, ou crianças que desenvolvem gagueira, ou que demoram muito para falar. Quando existem muitos segredos na família também, segredos seja relacionados a esse fato que eu mencionei, ou outros segredos muito fortes, que o sistema teve que sobreviver com um segredo, né? Mas uma hora alguém vai trazer, geralmente é um descendente, alguém vai trazer isso à tona. E geralmente eu não posso falar, ou se eu falar eu vou contar esse segredo. Então isso é tudo inconsciente, tá, gente? Não é, a pessoa não sabe que está fazendo isso. Inconscientemente ela gera um bloqueio na fala, e geralmente são crianças, ou a dificuldade na fala para não contar esse segredo. E a gente às vezes nem sabe qual segredo é esse, porque às vezes vem de muito tempo. Então, o que o autismo tem também, né, são as crianças que têm a dificuldade da fala. Então, isso também pode reverberar nessa questão do autismo. Eu envolvi também a esquizofrenia e a bipolaridade para dar um exemplo para vocês. Mas para quem fez essa pergunta, por favor, não tome como diagnóstico se você tem alguém na família que seja absolutamente isso. É necessário que se faça uma constelação para poder identificar, né? Da onde vem o dano particular. Vamos lá, outra pergunta. Gostaria de saber mais sobre problemas financeiros, gastar sempre mais do que ganha e também sobre por que não consigo trabalhar com o que eu realmente gosto. Então, o seu caso específico, como eu sempre digo, eu não consigo dizer, né? Somente fazendo uma constelação. Mas o que se observa na maioria dos casos? Vou dar alguns exemplos. Lealdades ancestrais é uma das questões mais difíceis da gente se elaborar interiormente, quando a gente tem dificuldades financeiras, que a gente não consegue progredir. Depende como foram as pessoas do teu sistema, se existiu muita pobreza, pessoas muito humildes que tiveram muitas dificuldades, e agora nós vivemos numa época que tem muito mais facilidade para nós, né? Muito mais facilidade para a gente avançar, e naquela época não tinha. Mas nós somos descendentes dessas pessoas que eram pobrezinhas, que eram pobres, né? E aqui o que nós fazemos por lealdade? Nós pertencemos a esse grupo, nós viemos de lá, e quando nós chegamos aqui, às vezes a gente tem as oportunidades na mão e a gente não pega elas, a gente deixa escapar, a gente se sabota, porque a gente não quer ser melhor que eles. E esse não quer, não é aqui na cabeça, não é com a mente, é inconsciente. Essa lealdade que nós trazemos do sistema que a gente pertence é inconsciente. Então eu vou dar um jeito de perder para não ser melhor que eles, para não enriquecer porque eles não puderam, e eu não vou fazer, não vou decepcioná-los, já que eles não puderam e eu ter agora. Então essa é uma das questões inconscientes que fazem a gente não ir para frente, tanto no dinheiro quanto na realização profissional, porque as duas coisas andam juntas, né? Outra coisa que também é muito vista qual é o vazio que nós estamos tentando preencher quando a gente compra demais? Quando a gente precisa fazer compras para se aliviar um pouco. Chega em casa e deixa todas as sacolas ali e de repente passou aquele entusiasmo da compra. Está em casa triste, lá no celular, indo em aplicativos e comprando coisas para dar um alívio, para preencher alguma coisa. Isso daí até coloca em comida, né? Mas aqui a gente está focando no lado financeiro. Para quem pediu, eu peço para refletir. Qual é o vazio que você está tentando preencher aí dentro de você? E eu já vou direto ao vazio de pai e de mãe. O vazio de pai e de mãe não significa... Deixa eu ver, tem pessoas pedindo para participar aqui do vídeo, tá? Mas hoje eu vou ver se eu consigo trazer alguém para cá, tá? Mas eu primeiro vou responder para deixar as pessoas que perguntaram satisfeitas, tá bom? Então, voltando para cá.
Obrigada, Ana. Voltando para cá, então, com relação a esse vazio interno, reflita. Qual é o vazio de pai e de mãe que tu está querendo preencher? Isso é um exemplo, tá? Eu digo de pai e de mãe por quê? Porque nós somos feitos deles. É como uma versão de celular. Eles, o pai e mãe, são a versão antiga e nós somos a nova versão. Nós temos o mesmo sistema ali dentro, o mesmo sistema de funcionamento. E se nós viemos para recebemos essa vida, esse corpo através dos dois, e nós não tomamos eles, os nossos pais, como os pais certos, a gente fica com vazio. Ou do pai ou da mãe, quando a gente tem muita crítica, quando a gente reprova eles, ou quando a gente até vai para o lugar de pai, de mãe, de salvador de nossos pais, nós não estamos tomando nossos pais na nossa própria vida, e dá um vazio interno. E esse é um dos motivos também, que você vai gastar e não conseguir ter o passaporte para a vida adulta. O dinheiro é o passaporte para a vida adulta. A criança não ganha dinheiro, só a adulta que ganha dinheiro. Então, essa questão do vazio interno vai muito de como nós vivemos na nossa infância com os nossos pais. Enquanto crianças, a gente tem aquele caderninho, né, como diz a Isabela Couto, um caderninho que a gente anota. Papai tem que ser assim, mamãe tem que ser assim. Se papai não é assim, mamãe não é assim, a gente faz um belo X, um belo risco em todos, né? A gente reprova. Mas não é, a gente não faz isso por maldade, é porque a criança é cheia de necessidades. E se ela não tem as necessidades supridas pelos pais do jeito que ela quer, ela reprova-os, né? E vai gerando aqueles vazios conforme ela vai crescendo e vai gerando algumas críticas que fica aquele buraco dentro da alma. Então, quando a pessoa chega na vida adulta, ela está com o eu infantil dela muito ferido. E com esse eu infantil ferido, que ela acha que ela não recebeu o suficiente ou o que ela queria dos pais, ela vai para a vida. Às vezes ela não consegue sair de casa, mas quando ela consegue sair da casa dos pais, ela vai trabalhar. Ela se embola toda financeiramente, ela não vai querer cuidar das finanças dela, ela não vai querer colocar em planilha e pensar em dinheiro de forma com o eu adulto. Ela vai fugir sempre da administração financeira, não vai conseguir se enquadrar em trabalhos que façam ela ir para a vida. Porque se ela tiver num trabalho que ela esteja se sustentando, um trabalho que ela esteja gostando, ela vai ter que ir embora da casa dos pais. E ela não quer isso, porque a criança ferida dela, que ainda vive dentro de nós, essa criança, ainda fica inconscientemente pedindo para ela: volta lá e pega do teu pai o que não teve. Tu precisa voltar lá e pegar com a sua mãe o que você não teve. Então, às vezes, nós estamos dentro de casa, da casa dos pais, com esse comportamento que daí a gente se sabota e não consegue sair, porque a gente fica exigindo, reivindicando o tempo inteiro coisas dos nossos pais. E eu falo para vocês, repito, não é verbalmente, muitas vezes, é interno, é inconsciente. Ou quando a gente sai da casa dos pais, a gente vai dar um jeito de sabotar a vida para voltar. Se os nossos pais já morreram, a gente vai dar um jeito de sabotar a vida. Mas sabe que não é que a gente queira voltar conscientemente para casa dos pais. A gente vai ficar patinando na vida, patinando porque a nossa criança ainda vai lá pedir para o pai. Pai e mãe morreram, mas o inconsciente não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não sabe distinguir a realidade. Se nós temos uma criança ferida ainda aqui dentro, reivindicando algo dos nossos pais, externamente vai acontecer de tudo para que a gente volte e peça para os nossos pais. Por isso que a gente fala muito na constelação de tomar os pais. Eu vou falar aqui no final do vídeo porque eu deixei um combo ali de 2 perguntas. Enquanto nós não tomarmos os nossos pais como os pais certos e aceitarmos o nosso passado como foi, o nosso destino como é, a gente sempre vai reivindicar e a gente nunca vai conseguir ficar com os 2 pés na vida de adulto aqui, como adultos, para a gente ir para a vida, sabe? Porque o adulto consegue fazer as malas dele, ir para longe dos pais e ficar bem longe dos pais. A criança não, a criança precisa ficar. Eu não estou dizendo de pessoas infantilizadas, por favor, não levem isso a pessoas infantilizadas. Eu estou dizendo ao inconsciente que está doendo. A criança ainda está chorando dentro de nós. Quando a gente tem essas sabotagens de relacionamento amorosos, isso vai para muitas áreas da vida. Então, uma parte importante também que a constelação ajuda a ver é a tratar a nossa criança interna. Não dá para negar que a nossa infância, o que a gente viveu lá, reverbera fortemente agora na nossa vida. A gente replica aqui, tá? Então,
eu fui um pouco mais extensa nessa resposta aqui, tem mais respostas para eu dar, mas eu espero que eu fui clara nessa resposta. O que vocês estão achando aí? Por favor, comente aí para mim, para eu saber se até agora eu estou sendo clara, ou se não eu troco minhas palavras aí. Obrigada. Que bom. Obrigada. Vamos lá então para a próxima. Gostaria de saber o quanto as constelações familiares influenciam em nossas escolhas de parcerias amorosas, finanças, vida social e espiritual. Constelação familiar não influencia, porque constelação é uma técnica, uma abordagem terapêutica, né? Que você chega, você olha qual é o emaranhado em bolo que você está ali, você toma consciência, ajuda na liberação e depois você vai fazer alguma coisa com o que você viu. Mas o que o nosso sistema familiar influencia nessas escolhas? Um pouco de sinais eu já dei até aqui agora, né? Então, assim, a pessoa traz padrões, por exemplo, eu trago padrões do que todas as pessoas do meu sistema já viveram. Então, eu venho de um sistema milenar, que foi juntando um monte de gente, até que a vida chegou até mim. E foram criados hábitos, costumes, crenças, né? E eu estou dentro dessas crenças. O que é certo para mim, para o meu marido, é errado. Porque pode ser assim, né? Porque fomos criados com sistemas diferentes. Oi, Lídia. Também. Então, nós somos criados em sistemas diferentes. Enfim, eu trago um padrão aqui e eu replico tanto do que já foi vivido antes de mim, quanto do que eu vivi desde a infância. E a gente costuma dizer que a gente cria uma ressonância. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes, se eu fui criada num lar em que meu pai batia na minha mãe, meu avô batia na minha avó, que isso já aconselhei alguns casos e que a gente observa por aí, qual é o padrão de relacionamento né, que pode ter violência doméstica ali dentro, porque eu não quero ser melhor que meus ancestrais, isso é uma questão de dinheiro também, eu não quero fazer diferente, eu quero pertencer. Para que eu pertença a esse grupo, então eu tenho que ter um marido que também faça o mesmo que meu pai e meu avô faziam. Isso influencia, né? Isso que a gente vê como repetição de padrão. Existe também, dentro desse sistema familiar todo, que é um sistema muito inteligente, que foram observadas 3 leis. Quem já conhece constelação aí já está cansado às vezes de ouvir. Mas são 3 leis que regem a nossa vida. A gente não tem como fugir, não tem como mudar, dizer que ou fingir que não está vendo. É como lei de trânsito. A gente infringe uma lei de trânsito, a gente paga a multa. E essas leis, 3 leis, pode existir muito mais, mas que são fortes, que é pertencimento. A gente precisa pertencer ao nosso clã familiar e para isso a gente atrai e comete muitos erros repetitivos ou atrai muitas situações danosas que já aconteceram antes. Equilíbrio. Equilíbrio vale somente para relações de iguais. Marido e mulher, amigos, no trabalho, assim como parceiros de trabalho. Lá tem outras leis também no trabalho, mas são de pessoas que chegam igual. Onde há troca. Se a gente está num relacionamento amoroso, por exemplo, em que eu faço demais, eu me dedico demais, eu me dou demais, e o parceiro não consegue me dar esse tanto, nós vamos nos desequilibrando. E esse é um dos maiores motivos de separação, por traição principalmente. Porque quando um dá demais, acaba se fazendo papel de pai e de mãe do outro, do parceiro também, né? Mas a gente não fica num nível de troca abundante. Eu dou um pouquinho, espero, recebo um pouquinho. Então, o equilíbrio é uma das leis muito fortes para os nossos relacionamentos. E a ordem, que é a ordem hierárquica por chegada. Avós, pais, eu, meus filhos, nós tratamos isso como grandes e pequenos. Quem chega antes é grande, quem chega depois é pequeno. Se essa lei é desrespeitada através da nossa arrogância perante os nossos pais, avós, arrogância que é que eu digo? Seja por críticas. Tá tudo bem aí? Eu vi que alguém que caiu para alguém. Só sinalize se está tudo certo para vocês. Porque aqui para mim parece que está tudo certo. Voltando só para cá com relação à ordem hierárquica, né? Eu falo muito com as mãos, estou vendo agora.
Com relação... Obrigada, Eunice. Com relação à ordem hierárquica, tá? Se a gente infringe essa lei, essa ordem hierárquica por arrogância, que eu disse que é arrogância, por julgamento dos nossos pais, por críticas ou por querer salvar os nossos pais, ajudar os nossos pais, enquanto eles ainda têm mobilidade, mandar nossos pais, ensinar eles, nós saímos do degrau de pequenininhos e estamos indo lá para o degrau de grandões. A gente está se achando maiores que os nossos pais, às vezes até que nossos avós. Essa infração gera multa, e grande na nossa vida. Então, são essas coisas dentro do sistema familiar, né, que conforme a pergunta ali, que influenciam na nossa vida. São essas, a gente infringir essas leis, infringir essas ordens. Com relação ao pertencimento, que foi o que eu falei também, pertencimento, que a gente precisa pertencer, também existe a exclusão. Se todos precisam pertencer, sim, eu vou salvar, pode deixar. Se eu preciso pertencer ao meu sistema, se eu preciso me sentir aceita por todo mundo, quando eu estou na minha família, não é gostoso? Tu chegar, todo mundo te receber, tu estar na família, é gostoso. Agora, se a tua família te fechasse a porta e botasse pro lado de fora, que tu nunca mais pudesse entrar, você não bate mais na porta, não se arroga a entrar aqui, porque você é um bêbado, porque você é um viciado, porque você é uma prostituta, você não entra mais aqui em casa. Você não é mais a nossa família. Ou, eu perdi um filho, eu não vou contar porque dói. Eu vou esquecer essa dor, eu não vou fazer o luto. Ou um aborto provocado ou não. Então, essa questão de exclusão, imagina se você não pudesse mais entrar na tua família. Exclusão, para essa questão do pertencimento, né, também gera muito desequilíbrio e muita desordem, muita dor. A primeira pergunta que foi feita ali sobre o autismo é uma situação excluída, né? O assassinato, o assassino, o assassinado são situações excluídas que não são vistas e não são curadas. Então, quando a gente tem todas essas pessoas que são fora do normal para a gente e que a gente exclui da nossa família, qual que é a compensação? Porque tem alguém do lado de fora da casa. Aqui dentro da casa vai ter que nascer alguém para compensar aquela falta. E como que você acha que vai ser essa pessoa que não vai nascer aqui? É muito, muito provável que ela seja que ela repita o destino da pessoa excluída ali de fora de casa. Todas as pessoas que a gente torce o nariz, da nossa família, que a gente julga, que a gente condena, os descendentes, até que não se cure, que não se olhe para aquela pessoa lá, olhe para as dores dela, por que ela é assim, o que aconteceu para essa pessoa ter esse comportamento, até que não se acolha essa pessoa e diga, eu sinto muito, vem aqui de volta para dentro de casa, eu não quis ver você, eu sofri muito, doía demais, eu julguei muito de você. Até que não se faça isso, a repetição de filhos, netos, bisnetos, tendo um comportamento muito igual, é muito, muito alta essa chance. Tá? Então, quando a gente não exclui ninguém, e quando a gente acolhe todos que pertencem ao sistema familiar, independente se for assim, a pior pessoa para você, digamos assim, olhe a dor dela, sempre olhe para trás dela e compreenda que ninguém é melhor que ninguém. Essa lei do pertencimento, ela também é muito forte. Essas 3 leis são muito fortes para manter um equilíbrio dentro do sistema familiar. E o que a constelação olha daí, quando você faz uma constelação, é olhar para... Você traz o seu tema e você olha para ele e vê o que pode sair dali. Por que eu estou com tanta dificuldade financeira? Né? Então, desses exemplos que eu dei, tem muito mais coisa, porque cada indivíduo é um. Cada um de vocês tem uma história por trás que não é igual a outra. Então, todos os cenários que eu estou dando aqui são hipóteses, são coisas que aconteceram. Não significa que é o seu caso, tá? Então, a constelação ajuda a olhar, a desembolar os nozinhos, a auxiliar você a se ajustar aí no seu lugar no sistema, a equilibrar as suas relações, a não excluir mais ninguém, a trazer todo mundo para o teu coração. E daí em diante, se você se mantém assim, daí as coisas podem ser muito diferentes. Né? Depois que você faz a tua constelação e você se mantém nessa nova postura de vida, nessa nossa nova filosofia de vida. E é isso que traz um grande resultado. Deixa eu só responder já outra pergunta aqui para pegar o ritmo. Aqui, ó, uma pessoa perguntou a necessidade de fazer constelação várias vezes ou de tempos em tempos. Então, só para pegar o ritmo dessa
porque eu já estou passando para outra pergunta. Tudo depende muito, depende de como foi esse sistema familiar da pessoa, como foi o meu sistema familiar, por exemplo. Eu posso sentir muito peso agora. Eu estou envolvida no meio uma constelação, mas que você dê pelo menos uma pausa de 5 meses para você ir colocando em prática, deixar assentar dentro de você todas as informações, fazer os ajustes necessários e quem sabe depois desse tempo você até veja, poxa, eu consigo levar daqui, eu consigo levar daqui adiante e nem precise fazer outra. Mas depende, a pessoa precisa voltar para olhar outra questão ou outra questão. Então depende muito da pessoa, tá? Eu não deixo diagnosticado para a pessoa volte daqui a tanto tempo. E também eu evito, eu já neguei alguns clientes que fizeram constelação 1 mês atrás ou 2 meses atrás, tá? Eu não faço, seja comigo, seja com outra pessoa, porque é uma interferência muito profunda de padrões que estão às vezes centenários dentro de nós, né? Que vem do nosso sistema, ou dependendo da nossa idade, 20, 30, 40 anos nós temos, e vamos fazer uma constelação. E nós temos todo esse tempo de padrão já pré-fixado, então nós precisamos ter um tempo para ir dissolvendo esse padrão dentro de nós e na nossa vida. Por isso que precisa ter um intervalo um pouco maior, porque o tempo do sistema não é o mesmo tempo cronológico nosso, não, né? Ele é muito diferente. Então, depois de uma sessão, as coisas podem ir acontecendo espontaneamente para você, ou pode, depois de 1 ano, de repente, você vê que as coisas mudaram, né? Vai de pessoa para pessoa. Só que tem outra questão. Quando você vem fazer a constelação, por exemplo, uma coisa que é difícil, porque eu sei. Eu sempre digo, se eu estou aqui, não é porque foi tudo mil maravilhas, não, tá? Na minha vida. Eu já fui cliente de constelação. Uma coisa que é difícil, que eu sei que é difícil. Por muito tempo eu fiquei no papel de mãe dos meus pais. E na constelação eu vi que eu precisava ser filha dos meus pais, que eu precisava sair daquele lugar de arrogância que eu estava. Você tem noção de como é difícil sair desse lugar de cuidador, de responsável dos pais? Eu acho que a maioria de vocês, sim, já ouvi falar de constelação com cavalo, sim. Eu nunca participei, mas já ouvi. Então veja assim, ó, quem de vocês tem esse padrão de ser pai dos pais? E quem de vocês já constelou isso? Se você observa na constelação que você está em desordem, que você precisa assumir o seu papel de filho, deixar de fazer um montão de coisa que você faz, passar a fazer um montão de coisas diferentes, e você sai da sessão, oi Vanessa, e você sai da sessão e você vai agir novamente lá na casa dos seus pais, ou até da sua própria casa, mas pensando nos seus pais, o que eles deveriam estar fazendo, você já voltou a embolar de novo, você já infringiu a lei novamente, porque você... Isso, é um esforço de dia após dia, não é da hora para outra, que quando você se vê lá, opa, já estou aqui de novo, querendo mandar dos meus pais, você precisa recuar. E você vai recua, até que vira um hábito, tá? Até que vira uma coisa que fica natural, você é só filha dos seus pais, aí você percebe a leveza que é. Aí você percebe como a sua vida vai fluindo, tudo pode ir fluindo porque tu foi pro teu lugar certo. Parou de infringir a hierarquia e paga a multa, não precisa mais pagar, tá? Então é isso. Se a pessoa sai daqui e volta a fazer tudo de novo, infringiu a hierarquia de novo e como se fosse a constelação ir pro ralo. Tá? Então é por isso que é muito importante, ó, se eles estão bem doentes, Luciana, se estão bem doentes e debilitados é diferente, tá? Quando os pais ainda são saudáveis, ainda têm mobilidade e os filhos querem estar lá, que às vezes desde criança estão lá querendo ajudar, aí sim. Mas quando eles já estão debilitados e perderam a mobilidade, aí é o caminho do filho vir ajudar os pais e auxiliar. Só que ele vai cuidar não como pai dos pais. Porque mesmo debilitados, os pais têm a autoridade deles, as próprias vontades, eles têm as coisas que eles se propuseram a fazer, tá? Então você vai ajudar os seus pais com muito respeito à vontade deles, no lugar de filha, às vezes o pai e a mãe estão fazendo coisas que estão prejudicando o corpo deles, né? Que eles ficam mais teimosinhos. Mas você vai lá como filha, conversa, mostra as possibilidades que existem diferentes. Não vai lá mandar porque está fazendo tudo errado, porque não sei o que, não sei o que. Tu está sendo mãe dos seus pais, tá? Não é o que você faz, é como você faz.
Eu sempre digo para as pessoas, é o jeito que a gente se coloca. É por isso que é a postura interna e a externa no dia a dia. Tá? Espero ter esclarecido essa questão. Ah, isso mesmo, Eliana. Ela vai dar conta e você vai dar conta também. E é um processo, é um passo a passo. Não se cobrem, tá? Não se cobrem se às vezes você se vê não conseguindo fazer. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta no meu papelzinho. Os meus papeizinhos, eu sou mais antiquada, até preciso escrever. Por que as relações familiares são tão complicadas? Acredito que não seja só para mim. É como diferente que a gente cresce. Ou você acha que é só os iguais que crescem juntos? Quando as coisas estão todas iguais, quando a gente é tudo igual, a gente não evolui, o sistema não evolui, é com os diferentes. Então, quanto mais pessoas diferentes eu tenho na minha vida, mais eu estou aprendendo, mais eu estou evoluindo. Só que esses diferentes causam conflitos. Voltamos lá ao sistema familiar. Eu venho de um sistema familiar cheio de outros sistemas unidos, né? Pai e mãe vindo de cada um do seu sistema. E eu me uno como um homem, por exemplo, também com o sistema familiar gigantesco, enorme. E nós tentamos fazer assim. A gente não faz assim no começo. Porque, por exemplo, eu fui acostumada e é para mim um valor tirar o calçado antes de entrar em casa. Todos da minha família deixam o calçado lá fora. Na família do meu marido, não. Se limpa ali no tapetinho, entra o calçado de calçado a casa inteira. Como é que a gente faz para encaixar? Se eu tenho um valor e ele tem outro valor. A gente precisa conversar e alinhar as coisas. Né? Isso aqui é um exemplo só. Então, tá. Para mim precisa tirar, para ele não, então vamos colocar um pano molhado lá fora, limpa bem o calçado e entra com o calçado limpinho. Então eu fico satisfeita porque o calçado está limpo e estou dando o calçado limpo dentro de casa, sabe? E ele também está satisfeito. Então a gente precisa encontrar formas de nos completarmos. Mas quando a gente fica só defendendo as nossas razões, as nossas opiniões, não consegue olhar a dor do outro, o motivo que o outro é como é, aí dá conflito. Porque eu fico só defendendo que a minha verdade está certa, que a minha família é certa, que a tua família é toda errada, que está tudo errado. E os meus filhos vêm e vão replicar esse conflito, eles também vão se voltar contra vão brigar entre os irmãos, porque os filhos acabam só replicando o que está acontecendo com os pais, e eles brigam o que os pais gostariam de brigar, ou que os pais estão brigando. Então, as pessoas vêm também com seus eu infantis muito feridos para as relações e acaba dando muito conflito. Mas o que eu posso dizer assim é que é a não aceitação da realidade e a intolerância, tá? A intolerância de entender que o outro é como é e que a gente precisa saber lidar com o outro. Muitas vezes é necessário que a gente tenha um afastamento, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que são violentas, né? Ou pessoas que é nocivo ficar perto mesmo, a gente precisa afastar fisicamente. Mas no nosso coração, não. No nosso coração a gente precisa considerar todo mundo. Não significa que a gente vai ser boazinho ali, vai ser um burro de carga, né? Ou deixar todo mundo fazer qualquer coisa conosco. A gente também precisa impor o nosso respeito. Mas é difícil mesmo, é complicado, tem muitas coisas que a gente precisa administrar, mas quanto mais você se mantém sem entrar no conflito e sempre olhando o que tem essa pessoa por trás que tem tanto problema, mais fica fácil para ter uma reconciliação. Tá baixo? Tá baixo o som aí? Peraí. Eu vou gravar, tá? Os gêmeos. Tem um canal de gêmeos. Sabia, gente, que o meu sonho sempre foi ter gêmeos. Eu sempre falei que eu teria. Mas ainda não. Então, só vou responder uma aqui, então, que eu acho que vai dar tempo. Eu nem sei. Peraí. Como é que tá o som aí, gente? Me fala. Eu não vou conseguir responder, tá, hoje, porque eu tô... Ah, obrigada. Eu tô respondendo as perguntas que foram feitas, tá? Mas podem deixar depois no inbox as perguntas que eu respondo, tá bom? Eu faço um novo vídeo, eu faço um post. Ah, vamos ver outra. Tá chegando logo aqui. Nossa, que rápido que foi. Ah, tem mais uma. Em decisões amorosas, como resolver e por que sempre essa situação constante? Bom, isso aqui é um assunto que daria uma live inteira só disso.
Nossa, que lindo! Ai, eu adoro família com gêmeos. Aí eu me encanto. Gostaria muito de ter. A minha sogra tá aí também. Minha amiga Joana, lá de Santa Catarina. Então tá, vamos lá. Indecisões amorosas, como resolver e por que sempre essa situação constante? Existem muitas situações, mas o primeiro que eu posso dizer é: qual que é o teu nível de merecimento? Qual que é o teu nível de merecimento interno para ter um parceiro? O que que você coloca aí como os seus, mais um gêmeos, como seu grande valor para ter um relacionamento? Você está talvez viciada em um tipo de relacionamento que você não consegue sair desse relacionamento que às vezes é nocivo, que a gente se vicia essa interna voltando para lá. Às vezes eu fui tão maltratada, me senti maltratada pelo meu pai, por exemplo, e eu permito que um homem venha e me maltrate, porque assim, eu sou esse tipo de mulher mesmo, que eu tenho que receber Voltou? Tá pausando. Para você que fez essa pergunta, eu peço para você refletir o quanto que você já tomou os seus pais, o quanto que você já está satisfeita com o amor deles no teu coração, com o seu pai, com a sua mãe, que você não precisa nutrir-se de mais nada, inclusive de relacionamentos que não te deem aquilo que você deseja, que você aceita mesmo aquele pouquinho que está sendo te dado, que você às vezes é a mãe desse parceiro, que você só faz para que tenha um pouquinho assim de volta, para que você se sinta amada, como você gostaria que seu pai e sua mãe tivessem te amado. Quanto que a tua criança interna aí tá sozinha, quanto você tem medo de ficar sozinha às vezes, porque papai ou mamãe te deixou sozinha em alguns momentos, ou que morreu, ou que, enfim, e que você se apegou tanto a uma só questão, ou fica indecisa entre uma ou outra. Veja realmente quais são os seus valores. Coloque no caderno como precisaria ser um homem para você, e veja se dessa indecisão que você tem é por causa dos valores ou é por causa da tua emoção infantil, ainda que está muito, muito ferida, né? Tua criança infantil que está muito ferida. Veja se a maioria desses requisitos teus como valores são atendidos. Por que eu digo valores? Porque não adianta você ficar com uma pessoa que tem valores totalmente diferentes que o seu. Você vai estar olhando para um lado e ele vai estar olhando para o outro. É uma coisa que eu penso assim também. Por exemplo, se você tem facilidade em... Você quer investir o teu dinheiro, quer comprar uma casa, que eu já atendi alguns clientes assim, que a mulher tem esse sonho, né? É muito comum das mulheres. Eu quero ter uma casa, eu quero morar, quero ter minha família, quero ter meu lar, mas o marido quer gastar e ele gasta muito com carros. Ele não consegue guardar dinheiro. E a mulher fica com aquele sonho de ter a casa, de não viver mais de aluguel. Então os dois, cada um está olhando para uma direção. Outros valores. Então veja se os valores do seu parceiro pelo menos são que vocês podem ajustar e ter os mesmos valores. Aí você consegue ver qual é a decisão de qual pessoa que você pode se resolver, ficar ou terminar. Veja o vício também pelo hábito, do costume de estar tanto tempo. Se é isso mesmo, pense daqui a 5 anos. O que você quer viver daqui a 5 anos? Tu quer viver o que você está vivendo agora e às vezes piorar? Pense a longo prazo, como é que seria se tivessem filhos? Então, faça como na empresa, põe tudo no papel e depois compare, tá? Põe numa balança. É muito importante. Eu acho que, espero ter respondido de uma forma clara, mas isso daí ia muito mais longe, tá? Relacionamento é uma coisa muito mais longa para responder. Vamos lá, as 2 perguntas. A necessidade de constelação, não. Decisão, tá. Agora vamos para as 2 finais aqui. São 2 perguntas finais. Eu nem sei quanto tempo está de live aí. Vocês podem me dizer, tá aparecendo aí para vocês? Como eu falei no começo, é a primeira vez, tá? Da minha live, então eu tô perdida no tempo. Theo, se você estiver aí, se você puder me dizer. Ok, vamos lá.
Duas respostas finais muito profundas e daí depois disso a gente vai fazer um exercício, tá? As duas perguntas. Opa, virei a folha aqui. Como honrar e ser grato aos pais se é difícil sentir no coração? O fato de você estar viva já é um motivo para você agradecer aos seus pais. O fato do seu pai ter aceitado o convite da sua mãe, ter te colocado lá dentro da barriga dela, de não ter obrigado ela a te abortar, e o fato dela ter dito sim para você quando ela soube que estava grávida de você. Ah, tá, desculpa, gente. 42 minutos, obrigada, então vai ter tempo. Então, o fato da sua mãe ter te carregado na barriga, ter aceito você, mesmo às vezes ter pensado em abortar, mas não abortou não, e é isso que vale, tá? Te carregou na barriga e te fez nascer, ponto, a tua vida nasceu. Isso você precisa agradecer. É isso que tu precisa honrar, é isso que nós precisamos honrar. O resto foi plus. Se nós fomos criados por outras pessoas, se às vezes a gente sofreu muita coisa na infância, porque eu sei que a gente sofre muita coisa na infância, mas a gente nasceu e sobreviveu. Com quantos anos vocês estão aí? 30, 40? Eu estou com 36, estou perdendo a conta, 36 anos. A gente sobreviveu, passamos por tudo e sobrevivemos. Então, nós honramos os nossos pais, nós somos gratos simplesmente por estarmos vivos, por eles terem dito sim para mim. Nasce aí, menina. O resto você vai dar conta. Tá? Então, é desse ponto. Olha só, tem um exemplo aqui. Se você, por exemplo, precisasse de uma doação de sangue, a pessoa que vai lá doar sangue, ela vai lá, doa, faz todos os exames dela, fica o sangue dela lá no banco de sangue, e eu vou fazer uma cirurgia, eu estou precisando muito por qualquer questão, vai vir sangue na minha veia. Eu vou pedir de quem é? Eu vou pedir como é que é fulano, como é que é ciclano, porque senão eu não vou querer esse sangue aí, não? Né? E como a gente trata um doador? A gente trata como uma pessoa legal, que está salvando vidas. Mas quem que te deu a vida? São os seus pais. Então, se a gente idolatra um doador de sangue, que eu concordo com a doação, que eu já doei sangue, eu não estou dizendo nada contra isso, tá? Eu só estou usando um exemplo. Se nós idolatramos um doador de sangue que está doando um material que vai ajudar muito nas vidas, como que a gente não vai agradecer aos nossos pais que deram a vida para nós? E os nossos pais, quem doa sangue, a gente não fica questionando quem é, ou senão eu não quero. Por que a gente questiona os nossos pais? Ai, porque eu tenho esse pai que eu não pedi para nascer, ai, porque esse tipo de mãe que eu podia ter outra. Sabe? Somos pais ideais para nós, somos pais perfeitos. E é o pai que eu digo, lá do início da vida, do material de um, do material do outro que se fundiu na minha vida. É esses pais que nós precisamos honrar. Porque ninguém tirou um diploma para ser pai, ninguém foi na faculdade, simplesmente era um homem e uma mulher comum, que estavam vivendo a vida, se uniram, puf, veio um ser. O que a gente faz com essa criança? Né? Então foram aprendendo aos trancos e barrancos. Eu sou paranaense, às vezes eu enrolo no R. E sem contar na criança ferida deles, que muitos pais nem deixaram de ser filhos, e deixaram, eu digo, de se comportar como filhos, para ser adultos, para cuidar dos seus próprios filhos. Quando não há esse desenlace, quando os adultos aqui, que vão ser pais, por exemplo, ainda estão cobrando dos próprios pais, ainda estão carentes, ou ainda estão mandando nos próprios pais lá, se eles ainda não cortaram o cordão umbilical, emocional, como que eles estarão inteiros e conseguirão levar uma vida, cuidar dessa criança de uma forma um pouco mais saudável? Eles não conseguem ser pais se eles não deixaram de ser filhos emocionalmente. Então, olhe também essa questão para trás dos seus pais, de onde eles vieram, o que aconteceu lá. E independente disso tudo, eles te deram a vida, ponto. Se muitas pessoas, eu sei que não conhecem seus pais, muitas pessoas são adotadas, mas existiu um homem que colocou na barriga da mamãe, e é isso que importa. A sua vida veio de 2 sistemas gigantes, do seu pai e da sua mãe, e puf, pingou até você. É assim, aceitação é tudo, isso mesmo. Aceitar a realidade. Sair do, que eu queria que fosse assim, que deveria ser assado.
Porque não vai ser, nunca mais vai ser nunca vai ser como a gente quer que seja. É como é, foi como foi. E se foi assim, ok, agora o que eu vou fazer daqui para frente? É essa atitude que faz a gente conseguir honrar também os nossos pais. Honrar é isso, ser grata é isso. E honrar também é fazer algo de bom com a nossa vida. É parar de se sabotar. Porque a gente se sabota, a gente não está honrando tanto os nossos pais quanto os nossos ancestrais. Eu sempre dou esse exemplo nos meus atendimentos. Se alguém foi atendido por mim aqui já deve estar vendo. Se você estivesse num palco, eu estou num palco agora, por exemplo, aqui na minha frente está meu pai e minha mãe, lá na plateia, os meus ancestrais, toda aquela plateia gigante de mais de 10.000 pessoas. E eu estou aqui. Só que eu vou ficar me emburrada aqui num cantinho, morrendo de vergonha, e eu não vou fazer meu show. E tá todo mundo ali, o pai e a mãe dizendo, vai, vai, vai. Eu não vou. Não vou, pai, não vou, mãe, eu não quero ir. É isso que a gente faz quando a gente se sabota, quando a gente não quer ter de cuidar das nossas finanças, quando a gente sabota os relacionamentos, que a gente quer de volta dos nossos pais o que eles não deram. A gente não está honrando a vida, a gente está deixando de fazer o show, a gente está deixando de honrar os nossos ancestrais por tudo que eles viveram e a vida que eles nos deram. A gente fica aqui emburrado, sentado, não vou fazer nada com a minha vida. Honrar também é viver a própria vida. Imagina você dando show, como é que teu pai e tua mãe estão lá embaixo? Outro exemplo que eu dou, quem é que se formou? Quem fez formatura de faculdade, até de 2º grau, que os pais estavam na plateia? Quem já fez? Me diz aí. E eu quero que vocês me digam como estava a cara dos seus pais lá na plateia. Eles estavam tristes com você? Quando você foi levar flores, quando você ergueu o seu canudo? Seus pais estavam lá na plateia, exuberantes, né? Eles gritavam. E não só isso, das pequenas realizações, quando você vai contar para o teu pai, para sua mãe, um sonho, alguma coisa que um elogio que você recebeu, ou alguma promoção, enfim. Pois é. Então, como é que teus pais reagem à tua alegria, à tua felicidade? Teus pais reagem entusiasmados, porque é tudo que eles querem, que os filhos sejam felizes. Então, vamos ser felizes, gente. Vamos fazer as coisas, fazer o que é preciso. É isso mesmo, cara de bobos. A gente precisa fazer o que é preciso para honrá-los com a nossa própria felicidade, para realizá-los, para fazê-los felizes. Então, quando a gente se sabota, a gente não está honrando, não está fazendo os nossos pais felizes. Entende? Então, usem isso como força para curar-se também. Gente, eu estou fazendo uma constelação aqui com vocês. Eu sei que eu fico muito empolgada em falar sobre isso, e é um prazer mesmo, porque quanto mais pessoas a gente conseguir chegar, né, conseguir tocar. Isso, olha só. Então, o discurso em homenagem aos pais aqui, você também faz com a sua vida. Não só com palavras, com atitudes, né? Todos precisamos fazer dessa forma. Olhar para trás e dizer, obrigada aí, agora eu estou indo. Ok? E a outra pergunta é, o que significa tomar os pais? É a expressão correta? Como ainda fazemos isto quando já estamos adultos? Tomar os pais a gente só faz quando está adulto. E principalmente com o nosso eu adulto, tomando posse do meu... Ai, obrigada, gente. É a minha primeira live, para quem entrou depois, tá? Eu sou muito inexperiente aqui e eu estava muito nervosa. Eu achei que eu ia travar, viu? Que bom que vocês estão aqui. Tem mais pessoas do que eu imaginei que estariam. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Vamos lá. Obrigada. Então, vamos só para essa parte do tomar os pais. Tomar os pais a gente só faz quando a gente está no nosso eu adulto. Porque quando a gente está ainda com a nossa emoção infantilizada, a gente não quer. Eu não quero tomar meus pais. Não vou tomar meus pais, porque eu ainda preciso de coisas de lá. Né? Mas o eu adulto toma os pais como os pais perfeitos, como uma realidade, do jeito que ela é. Como eu falei antes, foi assim, tá tudo certo, e são meus pais ideais. Então eu vou lá, tomo a vida da minha mãe, que ela me deu, tomo a vida do meu pai, que ele me deu, e vou fazer algo de bom com ela. Isso que é tomar. E é um tomar ativo, dia após dia. Imagina quando meu marido, meu auxiliar, veio com uma plaquinha aqui, dizendo que tá faltando 50 minutos. Já deu 50 minutos, isso.
Então imagina assim, ó, quando você era bebê, quem aqui tem filhos ou quem sabe que a mamãe amamentou, né? Quando a gente é bebê, a gente diz assim, eu não quero leite dessa mãe, eu não vou beber leite dessa mãe. Não, a gente vai com a boca aberta, bocanho cheio, tudo que a gente quer é mamar, né? Tudo que a gente quer, tudo que o seu filho quer, que você, se você tem filho, é o peito da mãe. Não tá nem aí se a mãe tá suja, se a mãe tá limpa, se a mãe briga, se a mãe não briga, ou se qualquer defeito da mãe. Isso daí que é o tomar. Se a gente se torna novamente essa criança, digamos assim, não faz essa analogia, tá? Que só toma dos pais a minha vida e vou fazer algo de bom, a gente se nutre daquele leite gostoso da mamãe, que tá tudo certo, a gente não faz mais críticas aos nossos pais para tomar a nossa vida. É do jeito que é, ponto. Vamos fazer algo de bom com isso. Eu acho que eu respondi, né? Eu tinha escrito muito mais coisas, mas eu acho que isso daí é essencial. Vamos lá. Agora, como falta pouco, não sei nem como é que vai acabar aqui, mas tudo bem. Eu vou tentar ser rápida nesse exercício. Então, gente, onde vocês estiverem aí, eu peço que, se for possível para vocês se sentarem, fecharem os olhos ou se deitarem. Obrigada a vocês por estarem aqui. Muito bom. Então eu peço que vocês façam o seguinte. Fiquem na posição confortável. Peço que vocês... Obrigada, gente. Peço que vocês, se quiserem, fechem os olhos. Senão vocês podem ir me acompanhando aqui, tá? Obrigada, Cris. Peço que vocês, quem quiser fechar o olho, eu já vou orientando agora. Ou, se não de olhos abertos, imaginem aqui na sua frente. Imagine do seu lado direito o seu pai na tua frente. Do seu lado esquerdo a sua mãe. Os dois sentados na sua frente. Agora eu peço que você, com a sua mão esquerda, pegue e acaricie a sua mão direita. E essa mão direita é a mão do seu pai. Não é a sua, tá? Mas acaricie. Imagina que a mão do seu pai acaricia a mão dela. A mão dele. Acaricia, pega forte, sente, porque, querendo ou não, essa pele, esse sangue, essa unha, esses ossos vieram do corpo dele também. Dele e da mamãe. Faça de conta que esse aqui é o seu pai. Aperte forte na mão do seu pai. Sinta como é o seu pai, o calorzinho do seu pai. Se você conhece, se você não conhece. Se você está brigado, se não está brigado. Esquece isso. É o seu pai em você. Acaricie. Solte a mão dele. E pegue nessa mão esquerda. Também a mão da sua mãe. Sinta aquela mãozinha às vezes mais pequena. Mão quentinha. Sinta como é. Pegue as duas mãos juntas, sinta ela também pegando na sua mão e acaricia com muito carinho a mão da sua mãe. Solte as mãos. Imagine que você pega agora na frente a mão do seu pai e da sua mãe. E que você diz a eles: vocês são os pais perfeitos para mim. Muito obrigada pela minha vida. Sem vocês eu não estaria aqui. Abaixa sua cabeça para os seus pais. Abaixa, faz uma reverência para eles. Respira fundo. E diga para eles: eu honro vocês. E peço a bênção de vocês. Respira fundo. Imagina o sorriso no rosto do seu pai e da sua mãe para ti, que é tudo que eles querem que você siga a tua vida. Solte as mãos dos seus pais. E, se possível, faça uma imagem deles vindo atrás de você, que assim, para atrás de você. Porque é daí que vem a vida, de trás. Ficam atrás de você, sempre te dando apoio. E você na frente dos seus pais.
Assim, com a força que vem dos seus pais e com a sua aceitação desses dois seres maravilhosos, você pode seguir para a sua vida. Pode fazer coisas lindas com a sua vida, olhando sempre para frente. Respira fundo e encerramos aqui o exercício. É isso aí, gente. Se vocês sentirem, façam isso mais vezes. Façam do jeito de vocês, não precisa ser do jeito que eu falei aqui não. Mas é aqui dentro que funciona, gente. Começa por aqui. Não começa por fora, começa por aqui dentro. É aqui dentro que vocês começam o caminho de reconexão com os pais de vocês. Depois vai para fora. Então, gente, vamos encerrando aqui. Isso, não é muito fácil, depende como que foi a sua vida com seu pai e sua mãe, mas faça até se tornar fácil. É só o hábito, né? Muito obrigada, gente. Que bom. Obrigada, meu amor. É isso mesmo, parece que a gente sente mesmo, porque nós somos os nossos pais, 50% aqui, 50% aqui. Nós somos os nossos pais. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou ver aí quando eu faço uma nova live. Quem sabe eu abro uma nova caixa de perguntas para vocês fazerem novas perguntas e eu responder. E se teve alguma coisa que eu não respondi aí, eu peço que vocês enviem. Minha sogrinha, obrigada. Que vocês enviem para nada. Que vocês enviem no direct para mim, tá? Daí eu respondo. A Dani está perguntando se eu sou psicóloga. Não, era o meu sonho, tá? Mas eu não sou psicóloga, não. Eu só sou facilitadora de constelações e eu sou gestora de recursos humanos. eu vou salvar, sim. Eu vou salvar essa live, vou deixar por 24 horas aí, para quem chegou depois também poder assistir, né? E vou ver se eu consigo colocar lá no YouTube também. Eu tenho um canalzinho lá, mas ele não tá muito alimentado, não. Mas eu vou me dedicar mais a isso. Depois que a gente quebra o gelo da insegurança de fazer a primeira, né? A gente vai no embalo. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Por nada, gente. É um prazer servir vocês. E continue acompanhando aí as postagens também, tá? Quem chegou há pouco, dá mais uma olhada aí. Entra no Instagram, tem muito conteúdo ali que pode ajudar também, tá? Um beijo, gente. Eu vou deixar salvo. Falta 1 minuto só. Tchau.